Shalom Lahem, paz e prosperidade seja na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje vamos falar sobre a origem do reino de Deus. Vou gravar uma série de ensinos bíblicos falando sobre o reino. Você precisa entender o que é o reino de Deus, a sua mentalidade vai ser transformada como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus. Você vai começar a pensar totalmente diferente e vai entender os propósitos de Deus para você, porque Deus tem propósitos para a sua vida. O Senhor Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho e dizei, é chegado o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é chegado. E Jesus também disse: quando disserem que o reino de Deus está lá ou está aqui, não acredite neles, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então vamos aprender sobre o reino de Deus, mas eu quero que você entenda que para nós aprendermos sobre o reino, nós precisamos voltar à origem. Por isso que eu vou gravar uma série de estudos bíblicos falando sobre o reino e hoje eu vou falar sobre a origem do reino. Isso mesmo, você precisa entender a origem do reino. E não tem como entendermos a origem do reino se não entendermos um pouco sobre o nosso Criador. Amém? Não tem como você entender o produto se você não entender quem criou aquele produto. Não é verdade? E foi Deus que criou o reino. Então eu quero que você agora, nesse momento, preste bastante atenção, mas eu quero te pedir de todo o meu coração, por favor, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho, deixa o seu like. Mais de 18 mil pessoas assistiram o meu canal mês passado. E poucas pessoas clicam ali e se inscrevem no canal. Temos 2.000 e poucas pessoas inscritas no canal. Se as 18 mil se inscrevessem no canal, já pularíamos aí para 18 mil pessoas e você me ajudaria muito aí. E é muito importante, isso me motivaria bastante para que eu possa continuar ensinando gratuitamente para você aqui a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Você me motiva quando você deixa o seu like, quando você se inscreve no canal, você me deixa muito motivado. E nós precisamos também de motivação. Amém? Apesar que a disciplina, ela é maior do que e melhor do que a motivação. Queridos, vamos falar sobre o reino de Deus e eu gostaria de ler alguns versículos bíblicos aqui. Eu vou usar aqui a Bíblia no celular, amém? Vou usar a Bíblia no celular. Hoje é moderno, né? As coisas são modernas. O importante é que a palavra de Deus é a mesma. Não muda se está no papel, se está no celular. O importante é ser a mesma palavra. Eu quero ler aqui Isaías 45:5, na versão King James, atualizada. Eis que eu, o Senhor Deus, o Senhor. Eu vou ler de novo. Eis que eu sou o Senhor, e não existe nenhum outro além da minha pessoa. Não há Deus. Eu te cinjo e te concedo poder, ainda que não percebas quem sou. A versão Ferreira e Almeida está escrito: eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cinjo, ainda que tu não me conheças. Amém? E a outra versão que eu quero ler aqui agora também, o outro texto bíblico, melhor dizendo, é Isaías 44:8. Não vos apavoreis, não temais, não vos dei a conhecer há muito tempo e não o declarei eu? Vós sois as minhas testemunhas. Porventura existe um Deus fora de mim? Não, não existe. Nenhuma outra rocha, não conheço nenhuma. Isaías 46:9. Recordai-vos dos acontecimentos passados há muito tempo, porque eu sou Deus e não há outro. Sim, somente eu sou Deus e nada nem ninguém a mim se compara. Amém? Glória a Deus. Queridos, preste bastante atenção aí no que eu vou ensinar para vocês. O nome Deus, ele não é um nome, na verdade, ele é um título. Né? Quando você fala Deus, a gente tem na cabeça da gente que é um nome, como Ronaldo, como João, como Pedro, como Tiago, mas na verdade o nome Deus, ele não é um nome, ele é um título.
Então, Deus é chamado de Deus porque ele tem os atributos de Deus. Então, esse nome Deus, ele revela alguns atributos, e para que alguma pessoa ou alguém, algum anjo ou qualquer outra coisa possa ser chamado de Deus, ele tem que ter esse atributo que eu vou falar para você. Autossuficiência, ou seja, não é criado por ninguém. E também autossuficiência e autocriado. Ou seja, Deus ele é autocriado e ele é autossuficiente. Ele não foi criado por ninguém. Quando existia o nada, Deus estava lá. Somente Deus existia. E ele não foi criado por alguém. Por isso que ele é o Criador. Por isso que um anjo não pode dizer que ele é Deus, porque ele não é o Criador, ele não se criou a si mesmo, certo? Ele foi criado por Deus. Inclusive, lá em Salmos 33, diz que Deus, com o sopro da sua boca, criou os exércitos dos céus. Imagina só que coisa tremenda. Deus soprou e milhares e milhares e milhares e milhares de anjos foram criados. Seres extraordinários. Quando um desses seres apareceu para alguns homens de Deus na palavra de Deus, né, como a palavra de Deus informa, quando as pessoas viram esses anjos, elas caíram de joelho no chão, prostrado, de tão maravilhosos que são. Caíram aterrorizados de tanto poder que é um anjo de Deus. Mas ele foi criado por Deus, ele saiu de dentro de Deus. Ao contrário de Deus, Deus não foi criado por ninguém. E Deus também, ele é autossuficiente. Deus é autossuficiente. E a palavra de Deus, ela diz que Deus não precisa de nada. Deus, eu já vi algumas pessoas dizendo aí, pregando, né, que Deus, ele precisa de anjos para adorá-lo, porque precisa se alimentar, ele se alimenta do louvor. Deus não precisa se alimentar de nada, Deus não precisa comer. A palavra de Deus também diz que Deus não dorme, Deus não descansa, Deus não precisa descansar, Deus não precisa de comer, Deus não está alienado a nenhuma dificuldade. Não existe dificuldade em Deus. Deus é todo-poderoso. A Bíblia diz que ele é todo-poderoso, ou seja, todo poder, toda a autossuficiência está em Deus. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, Deus não precisa de anjo, Deus não precisa de demônio, Deus não precisa de ninguém. Deus é Deus, por isso que ele é chamado Deus. Por isso que Satanás, certo, ele quer ser um Deus, né? Mas ele não é Deus. Ele não é Deus. Por quê? Porque ele não criou a si mesmo. Ele foi criado, então ele é uma criatura. Ele é uma criatura criada por Deus que quer ser Deus. Ele é invejoso. Ele tem inveja de Deus. Ele quer ser, mas ele nunca será. Você entende? Quando o diabo disse, eu subirei nas mais altas alturas e serei semelhante a Deus, ele falou algo que é impossível para ele. Não tem como ele ser semelhante a Deus. A palavra semelhante significa igual. Não tem como ser igual a Deus. Por quê? Porque ele é criatura e Deus é criador. Você precisa entender isso. Amém? Então a primeira coisa que você precisa entender é que Deus, e compreender, né, que Deus, ele se denota Deus por ter existência própria. Né? Deus tem a existência própria. Ninguém fez Deus. Ninguém criou Deus, imaginou Deus e transformou Deus em Deus. Não, ele sempre existiu por si próprio. E Deus lá no passado, na eternidade passada, quando não existia o nada, né? Nem o nada existia, porque até o nada Deus criou. A Bíblia diz que Deus criou o nada, Deus criou o vazio, certo? Só existia Deus. E aí Deus, ele decide criar um reino para ele. E a palavra de Deus diz que Deus chama esse reino de reino dos céus, de reino invisível, o reino transcendente, ou seja, o reino acima, o reino que está acima de todas as coisas. Amém? Então existe, segundo alguns estudiosos, o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu. Esse reino está no terceiro céu, mas segundo os judeus, existem 7 céus, segundo algumas linhas judaicas. 7 céus, e o trono de Deus está no 7º céu. Ou seja, o mundo invisível, o mundo da 4ª dimensão espiritual. E aí Deus cria o mundo invisível
E neste mundo invisível, Deus cria seres chamados de anjos. Aí vem várias classes de anjos. Deus cria os querubins, Deus cria os serafins, Deus cria os ofanins, os arcanjos, os anjos, ou seja, vários tipos de anjos, cada um segundo a sua classe e segundo o seu propósito, porque Deus cria com sabedoria. Lá em Provérbios também, a palavra de Deus diz que Deus criou a sabedoria. Olha que coisa tremenda. E a sabedoria se assenta diante de Deus e começa a pedir conselhos para ele. Então, antes de Deus criar o nosso mundo físico, Deus cria a sabedoria. E a sabedoria se assenta diante de Deus e pede conselhos para Deus. Que coisa tremenda, irmãos. Isso é maravilhoso. O próprio Deus cria tudo. Ele criou todas as coisas. Por isso que Deus não aceita você querer criar um Deus e tentar adorá-lo. Porque não existe, não tem como você criar. Você vai lá e cria um boneco de barro. Ele não é Deus, ele foi criado. Ele é uma criatura que você criou ali, certo? Um boneco que você criou. Para ele ser Deus, ele tinha que se criar a si mesmo. E o que é impossível. E o impossível pertence a Deus. Amém? O nada pertence a Deus. Para você ter uma ideia, né? Do nada Deus tira todas as coisas. Se você pega um número 0 e coloca um 5 do lado dele, ele vira 50, né? Aí você pega e coloca mais um 0 do outro lado, vira 500, coloca mais um 0, vira 5.000. Ou seja, Deus faz do nada muitas coisas. Amém? Muitas coisas Deus faz. E Deus do nada, Deus cria um mundo invisível e tudo o que nele há. E no mundo invisível tem muitas coisas. Apocalipse 19 diz que Jesus vai voltar montado num cavalo branco. Então, no mundo invisível tem cavalo, certo? Lá no mundo invisível tem casa. Jesus, ele falou, eu vou para a casa do meu Pai, para que onde eu esteja, vós estejais também. Eu vou vos preparar lugar. Ou seja, eu vou construir a sua casa lá, para que onde eu esteja, vós estejais também. Eu vou preparar lugar para você lá. Então, lá no céu também existe casa. Lá no céu existe roupa. A Bíblia diz que nós, quando formos arrebatados, vamos receber de Deus roupas de linho puro, finíssimo, resplandecente. Olha que coisa tremenda. Lá no céu, no mundo invisível, né, nesse mundo criado por Deus, nesse mundo chamado Reino dos Céus, existe também carro. A Bíblia diz que Deus envia carros para buscar Elias. Carros de fogo. Mas o Elias não subiu no carro de fogo, ele subiu no redemoinho. Ou seja, no céu também tem carro. Olha que coisa tremenda. Então, irmãos, tudo que o homem faz aqui é uma cópia do que existe no mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus, quando vai pedir a Moisés para construir o tabernáculo, Deus arrebata Moisés, certo? No mundo invisível, no mundo transcendente, no reino dos céus. E Deus mostra a Moisés o tabernáculo e diz, faça igual aquilo que você viu aqui. Aquele que você viu aqui. E aí Moisés, ele manda fazer igual aquele tabernáculo que ele havia visto aonde? No céu. Então, irmãos, o céu é algo extraordinário. A Bíblia diz que tem coisas lá que não passou pela mente do homem, que o homem não ouviu, que o homem não viu, que o homem não falou. Boca nenhuma pronunciou, mas são coisas extraordinárias e lindas que Deus criou para nós. Deus criou para mim e Deus criou para você. Amém? No céu tem rio. A Bíblia diz que do trono de Deus flui um rio de águas vivas, de águas cristalinas. Então Deus criou o reino dele. E não pense que é pouca coisa. Não tem como aqui eu explicar para você tudo que existe no reino de Deus, porque não existe nem palavras para mencionar. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que foi arrebatado ao terceiro céu e viu coisas lá que ele não era digno nem de pronunciar. Né? Ele viu, e ele viu que não era digno nem de pronunciar, mas ele viu coisas tremendas. Né? No céu tem comida? Tem. O maná descia de onde? O maná que Deus mandava para alimentar o povo descia de onde? Do céu. Então, no céu também tem alimento, tem comida. Mas Deus não precisa se alimentar, certo? Deus não precisa se alimentar, mas comida descia dos céus. Então, quero dizer para você que Deus cria o reino invisível, certo?
e Deus se torna o rei deste reino, e Deus cria o trono, e Deus se assenta nesse trono, e de fato ele se torna o rei do reino invisível, o rei do reino dos céus. E Deus cria também o seu exército. Lá em Salmos 33, diz que pelo sopro da boca de Deus, Deus cria milhares e milhares e milhares e milhares de anjos, cada um perfeito, segundo o seu poder e a sua glória. Como eu já disse, os querubins, os serafins, os arcanjos, os ofanins, os anjos. E Deus coloca uma hierarquia, amém? Deus coloca uma hierarquia. E entre esses anjos que Deus cria, né? Deus cria um querubim chamado Lúcifer, que depois iria se rebelar contra Deus e se tornar Satanás, diabo, o rei do reino das trevas. Correto? Mas, voltando aqui, esse Deus totalmente independente existia antes de todas as coisas e iniciou seu processo criativo ao produzir de início todo o mundo invisível, que também conhecemos como o que é transcendente ou o que está acima de todo o mundo natural. Esse ato de criação soberano de Deus e reino fez com que se tornasse um reino, né? Esse ato de Deus fez com que fosse criado o reino, pois o Criador tornou-se o soberano do reino criado. E Deus senta nesse reino e ele se torna o rei do reino dos céus. E aí Deus cria leis e Deus se torna também o legislador desse reino, ou seja, o juiz desse reino. E Deus se torna rei e legislador. E Deus coloca ordens. Olha, tem que obedecer essas leis para permanecer aqui. Mas aí um dos anjos não obedece, né? Ele fere uma dessas leis e se torna o pai do pecado. E aí ele se torna Satanás, diabo, porque Deus expulsa ele desse reino. Ele é expulso do reino porque ele não quis obedecer à lei do reino de Deus. Amém? Então fica aí esse primeiro ensinamento sobre o reino de Deus, a origem, né? Aonde começou o reino de Deus? No mundo invisível. Esse reino que Jesus veio trazer para a gente pelo Espírito Santo de Deus, ele iniciou aonde? No mundo invisível. No mundo invisível. Deus criou lá, certo? Primeiro todas as coisas. Né? As primeiras coisas foram criadas lá. E aí, de fato, Deus depois decide criar um reino visível. E esse reino é chamado de terra. Isso mesmo, que é o local que nós moramos hoje. Amém? E Deus cria esse reino visível e Deus coloca para habitar aqui nesse reino visível os primeiros moradores, que não é o homem. O primeiro morador a morar aqui nesse reino visível foi Lúcifer. Está lá em Ezequiel 28. A primeira terra que Deus criou, ela era chamada terra mineral. Foi o primeiro reino visível que Deus cria. E Deus coloca Lúcifer para morar aqui, juntamente com alguns outros anjos. Mas aí, lá em Ezequiel 28, ele diz, subirei aos céus nas mais altas alturas. Por que é subir nos céus? Porque ele estava aqui. E ele tenta subir lá e se rebelar e tomar o reino de Deus. Mas aí a Bíblia diz que Deus o expulsa, certo? E o joga no mais profundo abismo. E Deus faz um fogo sair de dentro dele. E esse fogo consome toda a beleza dele. E Deus diz que todo aquele que o vesse, certo? O acharia horrível. Uma coisa horrível. Então o diabo hoje, ele não tem a beleza que ele tinha antes. Mas o primeiro morador aqui foi quem? Foi Lúcifer. E quando ele é jogado aqui, certo? Aqui na terra, é lançado na terra, né? Aí há uma destruição na terra, na primeira terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que é a terra mineral, por isso que ele se cobria de joias, de pedras preciosas, certo? Porque essa terra era toda de pedras preciosas, de joia, de tudo quanto é bonito e maravilhoso. Só que Lúcifer é jogado aqui na terra e aí ele na verdade, aquele meteoro que os cientistas dizem que caiu na terra e destruiu a terra, destruiu os dinossauros há milhões de anos. É quem, na verdade? É Lúcifer, que foi jogado aqui. Agora eu quero que você entenda o seguinte, quando Deus cria a primeira terra, o reino visível, Deus não criou ela um caos. Deus criou ela bonita, linda, maravilhosa, porque Deus é criador de coisas boas. Por exemplo, Deus não criou o diabo. Deus criou ele Lúcifer, portador da luz,
um anjo bonito, lindo, maravilhoso, perfeito na beleza. A Bíblia diz que ele era o sinete da perfeição, ou seja, a aferição perfeita da beleza. Mas depois ele se tornou diabo. Então Deus cria coisas boas, amém? Apesar que a Bíblia diz também que Deus criou o mal, certo? E por que Deus criou o mal? Para que houvesse livre arbítrio, direito de escolher. Por que o diabo pôde escolher o mal? Porque ele tinha livre arbítrio, certo? E Deus diz assim: eu crio o bem e crio o mal, certo? Eu faço a ferida e faço a cura. Deus criou o mal com um objetivo: do homem ter o direito, dos seres que Deus criou, né? Os anjos, o homem, que são seres que têm livre-arbítrio, que Deus criou, de ter o direito de escolher entre o bem e o mal. Senão você não teria escolha, correto? Agora, voltando aqui na criação, Deus cria um mundo visível. O primeiro morador desse mundo visível era Lúcifer. Ele se rebela contra Deus. É jogado aqui, a terra é sepultada por causa do pecado de Lúcifer. Ela é sepultada por causa do pecado de Lúcifer. E aí Deus depois, ele restaura a terra, né? Aí ele restaura a terra, renova a terra. Por isso que lá Isaías diz: eu, Senhor Deus, não criei a terra para ser um caos, mas eu criei a terra para ser habitada. E Deus também, ele agora vai criar um ser visível, mas que também tem a capacidade de viver no invisível, nos dois reinos, um ser híbrido, vamos dizer assim, certo? O que é híbrido? É aquele que pode viver em duas situações, né? Por exemplo, você tem um carro híbrido, então ele é elétrico e é a gasolina, certo? Ele é híbrido, ele funciona em duas situações. E o homem foi criado, né, e feito. Ele foi criado primeiro lá no reino de Deus, no reino espiritual, né? Está lá em Gênesis capítulo 1. E em Gênesis capítulo 2, Deus forma o homem do pó da terra. O homem foi criado e foi formado. Ou seja, primeiro Deus cria a alma do homem, o espírito humano, tá ok? E depois pega essa alma e esse espírito e coloca dentro do boneco de barro. E o homem se torna alma vivente. E aí o homem se torna trino igual a Deus. Ele passa a ter corpo, alma e espírito. E o homem pode ter contato no mundo espiritual e contato no mundo físico, no reino visível. Ou seja, ele tem contato no reino invisível e ele tem contato também no reino visível. Ou seja, o homem, ele é trino como Deus é. A única criatura que Deus criou que é trino como Deus é o ser humano. Os animais só têm alma e corpo, né? O homem tem espírito, alma e corpo, tá ok? Os anjos só têm espírito, mas não tem corpo físico, correto? Então, por isso que o homem, ele é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então fica aí essa aula aí para vocês. Espero que você tenha entendido, né? Deus cria primeiro o reino invisível, é a origem do reino de Deus. E depois Deus cria a terra, que é o reino visível. Amém? Quando Jesus, ele disse: eu vim trazer o reino de Deus para você, ou seja, eu vim trazer esse reino invisível de volta para o homem poder viver nele. Porque Adão vivia nesse reino invisível lá no Éden, certo? Quando ele andava com Deus, quando ele tinha comunhão com Deus, quando ele não tinha pecado, ele vivia também no mundo espiritual e no mundo físico ao mesmo tempo. Por isso que a palavra Éden, ela vem de paraíso, e paraíso, ela vem de um lugar, significa um lugar na presença de Deus. Ou seja, o homem, todos os dias, ele estava no jardim do Éden, sim, mas ele estava todos os dias também no reino de Deus, na presença de Deus. Quando o homem peca, ele é expulso desse reino de Deus, porque no reino de Deus, uma das leis é: não pode haver pecado. Por isso que nós vamos ser lavados, nós somos lavados no sangue de Jesus para podermos entrar no reino de Deus. Porque uma das leis do reino de Deus é: não pode estar aqui quem tem pecado. Certo? Então, por isso que nós somos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todos os nossos pecados. Fica aí esse ensinamento sobre a origem do reino de Deus. No próximo ensinamento, nós vamos dar continuação a esse estudo bíblico, tá bom? Em nome de Jesus. Fica com Deus, medita aí nesse estudo aí, e no próximo estudo
nós vamos dar continuidade, em nome de Jesus. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, clica no sininho, deixa o seu like aí, deixa o seu like, encostei o pé aqui na câmera, deixa o seu like aí para mim, e eu quero te pedir, né, tem aí, passando aí a chave Pix, se você quer ajudar o meu ministério, eu preciso da sua ajuda, preciso da sua contribuição, tudo que eu faço aqui é gratuito para você, está disponível aí gratuitamente, mas eu preciso da sua ajuda, da sua contribuição, da sua oferta, da sua doação ou do seu dízimo, para que eu possa manter o meu ministério funcionando, amém? E a gente possa também crescer também, investindo aí no ministério. Se tem aqui esse microfone, tem essa câmera, porque alguém investiu, amém? Se tem esse computador, alguém investiu. Mas precisamos melhorar cada vez mais, mas eu preciso da sua ajuda também para que eu possa ficar me dedicando 100% na pregação e no ensino do Evangelho. Deus chamou alguns para investir e outros para enviar. Amém? Você é essa pessoa que investe na obra e eu sou aquela que sou enviado por você. Tá bom? Deus abençoe você em nome de Jesus. Faça o seu Pix aí, o meu Pix é o meu celular, 31920014377. Tem o meu e-mail também, capelãoronaldo@gmail.com. Você pode fazer em um ou outro, mas assim que você fizer, manda para mim o comprovante para que eu possa consagrar a sua doação. Tá bom, meu querido? Eu quero consagrar a sua doação. Senhor Deus, consagro essa ajuda, essa oferta que esse irmão, essa irmã vai fazer no meu ministério em nome de Jesus. Abençoe a vida dela com toda sorte e bênçãos. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Espero que você tenha entendido aí sobre a origem do reino de Deus. Fica com Deus. Até mais.